Essa mensagem é para os jovens e estudantes que eu conheci ao longo da minha trajetória e para os que eu ainda vou conhecer. Não acreditem quando disserem que vocês são jovens demais para saberem das coisas da vida. Eu lembro que na minha época de escola eu acreditava verdadeiramente nisso, que eu era muito nova para saber das coisas, que eu não tinha experiência, que eu não deveria me envolver em coisas maiores do que eu e que o mundo das transformações pertencia aos adultos e que só quando eu fosse mais velha, mais madura e experiente é que eu saberia mais sobre mim e sobre as coisas da vida. E ninguém me falava essas coisas, era eu mesma que acreditava nisso. Mas acreditar nessas bobagens me impediu de me posicionar sobre coisas que eu queria e sabia, de me mover e me envolver em projetos, de acreditar em mim mesma e no meu potencial. É verdade que quando se é criança, adolescente ou jovem, as vivências que nós temos são bastante limitadas à realidade familiar próxima. E nós sabemos ainda muito pouco sobre algumas responsabilidades, especialmente sobre as financeiras e sobre como é ter alguém que depende de nós. Mas, mesmo sobre isso, diversos adolescentes e jovens ajudam a compor a renda familiar e também a cuidar de seus irmãos. Também é verdade que é sempre importante ouvir os mais velhos. Ouvir, não necessariamente acatar e obedecer. Especialmente os mais velhos em quem confiamos, que nos amam e querem o nosso bem. Especialmente aqueles que nós admiramos e em quem nos espelhamos, porque se eles nos causam esses sentimentos, nós devemos mesmo ter algo a aprender com eles. Pessoas mais velhas tiveram oportunidade de passar por experiências diferentes das nossas e frequentemente têm repertórios mais amplos que os nossos, o que faz com que seja importante ouvi-las, respeitá-las e reconhecer nelas outras referências. Isso não significa que elas estejam sempre certas, e muito menos significa que elas possam dizer sobre o que você sente ou invalidar o que você pensa e desrespeitar sua forma de ver e sentir o mundo. Algumas pessoas mais velhas vão dizer que adolescentes não têm maturidade para falar de política. Aí a gente apresenta a Malala, que com 15 anos foi um ícone para uma revolução educacional no seu país. Alguns adultos vão dizer que jovens são muito imaturos para terem trabalhos consistentes e relevantes. E aí a gente apresenta Galois, que com 17 anos revolucionou a matemática de sua época. Algumas pessoas vão dizer que crianças não são capazes de compreender certas complexidades do mundo. E é aí que a gente apresenta Maria, que com entre 13 e 14 anos foi a mãe do Filho de Deus e colaborou para o plano de transformação da história. As pessoas vão dizer que eram outros tempos, outras épocas, outras culturas, e elas não estão erradas nisso. Infância e adolescência são fases que vão muito além de questões biológicas e estão relacionadas a como cada cultura educa e se responsabiliza pelos seus. Desacreditar da capacidade de crianças, adolescentes e jovens só mostra a falta de credibilidade nos nossos próprios processos. Não ter confiança na capacidade de cada indivíduo de interagir com o mundo, de aprender com ele, de questionar, de se posicionar, só diz o quanto a nossa sociedade, por não ser madura, tem medo de que suas crianças floresçam. Não é uma questão de capacidade cognitiva ou de maturidade biológica, é uma questão de respeito aos processos e às etapas de cada um. Por isso, se eu puder dar um conselho para vocês, jovens e adolescentes que passaram pela minha vida, o conselho é: confiem em vocês mesmos. Confiem na capacidade que vocês têm de sentir, de interagir com o mundo, de percebê-lo, de experimentá-lo, de construir relações, de questionar, de entender, de propor, de criar, enfim, com a profundidade que vocês têm de serem vocês mesmos. É verdade, vocês ainda estão crescendo, se moldando, se formando, mas quem não está? Como seres humanos, nós somos sempre inacabados, sempre com possibilidades de mudança, de reconstrução, de aprendizagem. E isso vale para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Não acreditem que vocês não podem opinar sobre política só porque ainda não pagam as contas de vocês, ou que vocês são jovens demais para saber sobre a sua sexualidade, sobre os seus gostos, sobre as mazelas do mundo, sobre as suas paixões. Eu arrisco dizer que vocês sabem melhor do que muitos adultos, simplesmente porque não deixaram que a rotina da vida, as perdas, os percalços, os problemas que a sociedade impõe ao estilo de vida que nós adotamos se sobreponham a questões tão importantes como essas.
Talvez o mundo tenha atropelado a sensibilidade de muitos adultos, mas ela é viva e muito forte em vocês. E ainda bem.